E se a gente pensa que epigenética é transgeracional e que eu posso passar o meu salto biológico, eu não transformo genes, mas eu otimizo a operação. Quais alimentos são essenciais para a longevidade e equilíbrio hormonal? Então, as fibras são muito importantes. Então, alimentos ricos em vegetais folhosos, nós temos linhaça, aveia, temos semente de chia, o gergelim. Tem várias coisas que compõem esse equilíbrio hormonal porque ajudam na faxina e na metabolização dos hormônios pela microbiota saudável, que vai transformar esses hormônios em hormônios que são já processados para eliminar, não reciclar veneno para os tecidos. Entendi. Tá? Então, as fibras alimentam a boa microbiota. Sejam vegetais. Então vegetais folhosos, as sementes que são essas sementinhas que a gente tem e coloca, olha, vamos colocar a semente de gergelim, linhaça. Linhaça é um baita faxineiro. E ele sempre captura, passei para os meus pacientes ele captura né, os hormônios que reciclariam como hormônios tóxicos para os tecidos, mama, próstata, então, útero. Leva embora. Vai sair no cocô. Exatamente. Né? Onde deve estar. Onde devem estar, né? Então, esses hormônios processados. Então, nesse sentido. E aí nós temos os vegetais crucíferos, entra brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas. Vamos pensar na riqueza do prato colorido para ter todos os fitoquímicos. Que a gente precisa. Eles têm nome agora. Eles ganharam um nome de ormetinas, porque eles fazem hormese. Hormese é a capacidade de adaptar num cenário adverso. Então, nós nos adaptamos, e a microbiota também. Olha que espertinhas. Que legal. Né? E as plantas. Então, essas hormetinas são produtos fitoquímicos da evolução na adversidade, em que as plantas transferem para nós essa competência adaptativa. Não é lindo? Olha os sistemas complexos integrados. Então, como lá uma blueberry ou uma mora negra. Uau! Adoro. Uau! Adoro. E elas passaram por uma lição no planeta de sobreviver ao sol. Ficaram escuras, cheias de fitoquímicos. Então, esses tanto a mora quanto o blueberry. Sim. E aí eles têm essa coisa, tá bom, é o cor de laranja, é uma cenoura, é uma abóbora. Essas hormetinas, né, elas avisam para nós o que é a superação da dificuldade por oxidação, pela agressão solar. Tô lá no sol, ninguém me tira do sol, não tem guarda-sol para a planta. Então, elas estão lá ganhando informação de sobrevivência e as cores mostram essa informação para nós. Entendi. É lindo, perfeito, né? Isso que eu faço não é bom? Não, é lindo. É lindo, né? E é romântico. É romântico, tudo é romântico. Você pega a adaptação dela e em forma de alimentação você ganha essa informação. Olha, né? Ela me passa a força. Do que ela sofreu. Do que ela sofreu. Olha se isso não é legado. Isso é lindo. Eu passo o bastão. Passo o bastão. Ela passa o bastão pra gente. Vânia, você vai sobreviver à dificuldade comendo a minha molécula de informação. De resistência de informação. Que é um fitoquímico. É lindo. Então, perfeito. Muito bem. Então, próximo. Lindo isso, nunca tinha ouvido falar. Como a genética e a nutrição personalizada se conectam na sua prática clínica? Então, a mensagem genética, ela traz uma série, né, de singularidades, que a gente chama de risco poligênico. Então, não é uma doença como uma síndrome de Down, não é a fibrose cística, que é uma doença monogênica, é um gene só, determinista, mas são múltiplos genes. Olha, eu tenho vários genes para o diabetes, tenho para o colesterol. Quando eu leio esse pacote de informações que vem no mapa genético, eu posso fazer um planejamento de estratégias nutricionais em estilo de vida. Olha, para você
os genes falam que se você comer muito à noite, é claro que para todo mundo é horrível comer à noite. Mas o risco é maior. Mas para você o risco de obesidade será maior. Se você não dormir, o risco de demência é maior. Como é... E isso dentro de um estudo genético? Dentro do estudo. Um genoma específico para você? Para mim. Então, eu posso ler desde campos de neuroenvelhecimento, a parte metabólica. Olha, você veio com um pacote que traz mais genes inflamatórios. Então, vamos usar mais curcumina, apigenina, como chá, como nutriente, comida, como suplemento. Entendi. Tá? Então, assim, alguns não vão precisar. Essa conexão entre o que o gene traz de experiência. Eu tive muitos genes de inflamação. Puxa, eu vim péssima. Não, amiga. Você veio se defendendo ao longo da ancestralidade, com seus ancestrais, carregando uma potência inflamatória para se defender de bactérias e vírus. Certeza. Uhul! Tanto que quando a gente pega o teste tá genético, a maioria das pessoas vai carregar genes de obesidade, genes inflamatórios. Porque a obesidade era uma maneira de reservar a alimentação. Né? Exato. Que nem o urso polar. Eu nunca vi urso polar que não seja obeso. Então, assim, a grande parte, assim, tem uns que eu falo, olha, você é aquele indivíduo dos 5% que é um catabólico, você queima. Você, assim, é um menino que corre pelo planeta, né? É um corredor, ele é um estratégico. Aquele cérebro grande olha para tudo, em geral dopaminérgico, adrenérgico, tudo nervosinho, aquela cabeça né? a mil, e não é acumulador, ele não fica pesado. Ele possivelmente ficava olhando para onde fugir. Ele não se escondia. Mas quando você vai... Sim, mas era o mais atento. O mais atento. E aí tem o mais gene apto disso. Para fugir. Tem gene lá, catecol, metiltransferase. Tem vários genes lá que contam sobre essa experiência. Então, eles vão traduzir essa experiência num cenário atualizado de planeta cheio de comida, de snacking e tal. Com certeza. Né? Em que você está sedentário, não corre, aquela cabeça doida... E o cara é magro, mas a cabeça é doida, né? Então eu falo, a sua cabeça quanto come menos sua perna. ele gasta energia, mais essa cabeça fica doida. A cabeça dentro doida. Desse funcionamento. E aí, se ele corresse, a cabeça ia ficar melhor, né? Mas quando você vai pedir os genes, né? Esse perfil genético, você faz por regiões, por exemplo, cardíaco, a partir da história, para obesidade, ou você faz um geral? Eu gosto de trabalhar um mapa geral. Porque aí porque tem segredos de modelos de adoecimento. Entendi. Então, não é só o órgão, é assim, você é um glicador, você faz caramelos nas artérias, você faz catarata, você tem mais ateromatose. Você assim, diz esse depósito de glicoproteína. Então, assim, glicação, gliose no cérebro. Então, eu gosto muito de olhar modelo. O todo. Modelo. Esse é mais inflamatório, esse é glicador, esse você tem que ver todos os... Esse é o que faz mais fibrose, endurece mais. Então, é muito legal. Quando você tem essa visão geral, né? E aí você tempera esse indivíduo. Perfeito. Então, até porque os órgãos se comunicam, né? Você tem... Então, você vendo você não está vendo. Tá bom. Você hipercalcifica artérias, você tem alteração de receptor de vitamina D, o transporte é ruim, você tem intolerância à lactose, você tem uma microbiota disfuncional porque tem um perfil de dificuldade de digestão de glúten. Mas agora ficou na moda. Não é que ficou na moda. Tem gente que não tem dificuldade nenhuma. Não é que ficou na moda, é que a gente consegue enxergar. Exatamente. Entendi, não tem essa moda. Tem gente que não precisa mesmo. Tem gente que não precisa. Metaboliza muito bem, obrigada. E tem gente que tem o tal do leaky gut, que é o intestino permeável, que acha que não existe, mas existe sim. Então... olha, eu não vim com traço genético de alteração, de metabolização, de processamento do glúten, da proteína do glúten, que é a gliadina, mas eu me tornei sensível. Pelo excesso que é o de não consumo. celíaco gluten sensitivity. Exatamente. Né? Que é não sou celíaco, não vim com genoma, mas me tornei
por alterações e continuidade ou excesso O de excesso de ingestão, exposição de glúten. me tornei sensível. Perfeito. Então, é assim que a gente vai conversando. Não, e de uma maneira racional, não é tira isso, tira aquilo. Não, vamos ver cada um. E assim, conversar com genes, né? Você jogar xadrez com o passado. Exatamente. Projetando o futuro. Na perspectiva de evoluir para um futuro. Exatamente. E se a gente pensa que epigenética é transgeracional e que eu posso passar o meu salto biológico, eu não transformo genes, mas eu otimizo a operação. Eu faço uma reedição da influência. Entendi. Uhum. Perfeito. É. Próximo, Rô. Qual o maior mito sobre alimentação que você gostaria de derrubar? Olha que pergunta perigosa. Tem tantos, perigosa, né? Muito perigosa. Mas assim, de que a gente precisa muita proteína para construir músculo. Tem uma quantidade adequada para o perfil que você tem, que você carrega, para aquilo que você pretende, como você executa o exercício. 0,8, 1,5 por quilo de peso, em situações específicas, 1,5 a 2. Eu vou comer 6 peitos de frango, 8 ovos para ganhar músculo. Isso é de uma idiotice ímpar. Adorei. Isso é de uma idiotice ímpar. Uhum. Como que a microbiota vai lidar com 8 ovos, com esse volume de colina e a transformação em um substrato tóxico para as artérias? Porque o ovo deu aterosclerose. Não, não é o ovo que deu. É o volume de ovos transformado pela microbiota, se gerando um produto químico que chama TEMAL e que é espessador de artéria e faz aterosclerose. Então, assim... preciso de proteína. Você é vegetariano. Eu sou plant-based, eu sou preferencialmente como vegetais. Uhum. Mas como que você está mantendo o seu músculo? Gente, tem proteína nos vegetais, eu como lentilha, como grão de bico, eu tenho quinoa, estou comendo semente de abóbora, faço exercício um pouco, nem tanto, fiz patrimônio muscular antes... Então, assim, a minha ideia... nossa, a Vânia vai ficar velha, vai virar um penduricalho. Gente, porque eu não como proteína animal? Uhum. Não é isso. Também acho. Não é isso. Também acho. A proteína tem várias fontes, eu posso suplementar, eu posso fazer uma oferta maior em determinados momentos de vida. Fiquei acamada, vou tomar um shake proteico, vale tomar a creatina, posso tomar glutamina para melhorar a minha imunidade... Tudo para todo mundo? Não. Sempre? Não. Mas isso porque hoje tá vendo, tipo assim, tem gente que só come proteína. E assim, carboidrato engorda. Carboidrato à noite... Que carboidrato você está falando? Suspiro, bomba de chocolate? Isso não deve. Não, né? Agora, assim, é uma alcachofra, é uma batata... É uma mandioquinha, um pirê de mandioquinha. É uma batata doce cozida. Não. Porque à noite não pode comer fruta. Está errado. Está errado. Isto é, leitura equivocada da bioquímica, que ela não opera desta forma. A carga glicêmica do alimento, estou me entupindo de suco de caixinha. Errou, bem, isso não é fruta, né? Isso Lá não dentro fruta. não tem fruta. Agora a frutose, excesso de coisas. Tomei um suco de laranja com 5 laranjas. Não dá. Com certeza. Comi um churrasco, uma pizza e acho que isso é uma proteína? Não, gente. Aí você está trabalhando com produtos, né, de agressão maior do que de construção de patrimônio muscular. Concordo. Então, esse super proteína. Tem gente, né, que come 40 ovos por dia. Não, tem umas pessoas estranhas. Não. Festa estranha com gente esquisita. Próxima, Rô. Você já se sentiu constantemente puxado por distrações, esquecendo detalhes cruciais e adiando tarefas importantes? O mundo pode parecer um turbilhão de inquietudes e detalhes perdidos, mas acredite, há uma forma de se centrar e realinhar sua atenção. Eu sei bem como o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, pode fazer com que você se sinta falta de atenção, esquecimento frequente, falta de foco, procrastinação e inquietudes. Eu entendo o quão desafiador é.
Mas eu quero que você saiba que o TDAH não deve ser entendido como uma doença. É um tipo de funcionamento mental acelerado, repleto de ideias e, às vezes, mais desorganizado e dispersivo. Esse comportamento pode ser responsável por características brilhantes, mas também pode acarretar grandes sofrimentos e desacertos vitais quando não é direcionado corretamente. Apresento a você o meu curso Mentes Inquietas Superando o TDAH. Ele oferece 15 módulos com aulas gravadas, 3 lives exclusivas do evento Superando o TDAH e uma série de e-books abrangendo todas as fases da vida que um TDA pode ter. Além disso, você terá a liberdade de assistir quando e onde quiser. Acessar o curso em qualquer aparelho com internet. Não deixe que o TDAH controle sua vida. Clique no link e comece sua transformação agora.